Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as ondas, né? Vamos só fazer uma recapitulação do que nós falamos na aula passada sobre a parte teórica de ondas, né? Então, vejam só, o que é uma onda? Uma onda nada mais é do que uma perturbação que vai ser gerada em um determinado objeto, né? Ou corpo, tá? Então, onda nada mais é do que uma perturbação que vai se propagar em um determinado corpo e esse corpo ele vai estar em repouso. A partir do momento que eu causo uma perturbação, eu origino uma perturbação nesse corpo, eu tenho a formação das minhas ondas. Tá? Então, ondas nada mais é do que uma perturbação que eu vou causar em um determinado corpo. Tá? Outra característica das ondas que nós falamos na aula passada é que as ondas elas não transportam matéria, apenas energia. Tá? Toda onda ela não vai transportar matéria, apenas energia. No caso do exemplo que ele dá aqui, olha, de uma rolha, né? Eu tenho uma rolha aqui na água. A onda, quando ela passa pela rolha, ela não vai transportar essa rolha. Ela vai permanecer no mesmo lugar. A única coisa que vai acontecer com essa rolha é que ela vai subir e descer à medida que essa onda passa através dela, tá? Mas a onda, ela não vai carregar esta rolha. Ela só vai movimentar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas ela não vai se movimentar. A onda não vai levar a rolha. Ela vai permanecer no mesmo lugar. Ela vai ficar oscilando para cima e para baixo. Só isso. Então quer dizer que a onda ela não vai estar transportando matéria, somente energia. Então, continuando. Então, dependendo da natureza das ondas, elas se dividem em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Uma onda mecânica é aquela que vai se propagar em um meio material, né? Um exemplo é o som. Qual é o meio material que ele se propaga? São as moléculas que estão no ar. As moléculas que estão no ar é que vão transportar o som. O som vai passando de molécula para molécula até que ele possa chegar ao nosso ouvido e nós possamos escutá-lo. Então, as moléculas de ar são um meio material para que o som possa se propagar. Outro tipo de onda são as ondas eletromagnéticas, né? Onda eletromagnética é aquele que não precisa de um meio material para que ele se propague, né? Um exemplo é a luz, né? A luz ela pode se propagar em qualquer local. Um exemplo é o espaço, né? O espaço existe o vácuo nele. Mesmo existindo o vácuo, a luz consegue se propagar. Já não é o caso do som, né? O som não se propaga no vácuo, já que não vai ter nenhum meio material para que ele possa se propagar. Aí tem aquela perguntinha aqui, olha, se o som é uma onda mecânica e necessita de um meio material, por que em alguns filmes mostra o som de explosões pelo vácuo, onde vai haver ausência de matéria? Aquilo dali nada mais é do que uma ficção científica, né? Porque o som, para ele se propagar, ele vai depender dessas moléculas do ar. Já que no espaço existe o vácuo, não tem como o som se propagar. Então não existe aquele som de explosão no espaço, nos filmes do Star Wars, os Vingadores, Guerra nas Estrelas, nada disso existe, né? Porque é impossível que o som possa se propagar no ar. Então, as ondas podem se propagar em cordas, né? As ondas mecânicas, e as ondas eletromagnéticas é a luz que pode se propagar em qualquer ambiente. Dependendo da direção de propagação, as ondas vão se dividir em longitudinais e transversais, que nós falamos na aula passada também. A onda longitudinal é aquela onde a direção de propagação é a mesma da direção de vibração. No exemplo, nós temos uma onda em uma mola. As ondas transversais são aquelas onde a direção de propagação e a direção de vibração são perpendiculares. O que significa perpendiculares? A direção de propagação é uma, né? E a direção de vibração é outra. Mas as duas juntas formam um ângulo de 90 graus quando elas se juntam.
Então, quando ele fala que elas são perpendiculares à direção de propagação e à vibração, é porque as duas juntas vão formar um ângulo de 90 graus. Então vejam só, ondas transversais são ondas e cordas, né? Ondas transversais. Então vejam só, a direção de vibração é essa aqui, né? Opa, a direção de propagação é essa e a direção de vibração é para cima e para baixo, né? Então essa vibração para cima e essa vibração direção para frente, as duas juntas vão formar um ângulo de 90 graus. Então a direção de vibração mais a direção de propagação, as duas juntas formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares. No caso das ondas longitudinais, que são em molas, a direção de vibração, né, é a mesma da direção de propagação. Então, se eu puxo a mola para trás e para frente, a direção de propagação e vibração está sendo a mesma. Tá? Então, agora